Olá, boa noite, afetos e desafetos. Hoje voltamos mais uma vez com uma análise de filme, né? E hoje eu vou estar comentando o filme Avatar 2, e O Caminho da Água, O Segredo da Água. Não sei, em inglês é O Caminho da Água, The Way of the Water. E já lhe adianto, tá? É um filme satisfatório. E satisfatório, quando eu digo isso, eu quero dizer um monte de coisas. Uma que ele tem grandes falhas e grandes acertos. Mas, a meu ver, tem mais acertos do que erros. Então vamos começar aos poucos, né? Vamos lá, esse filme foi dirigido pelo James Cameron também, né? O diretor original do primeiro. E, bom, tem o que, 15 anos que saiu outro? Outro de 2005, algo do tipo. Não era um tipo de franquia que a gente esperava que voltasse. Né? Tudo bem que o primeiro filme fez bastante sucesso. Mas vamos lá, né? Titanic 2. Bom, mesmo pensávamos de Avatar 2. Mesmo quando há muitos anos atrás ele já tinha afirmado que teriam continuações, a gente não imaginava que ia demorar tanto. Mas o James Cameron é aquele tipo de diretor que quer ser chamado de visionário. Né? Ele é bem egocêntrico, mas ao mesmo tempo ele entrega em alguns quesitos. Ele tem produzido muitos filmes e os filmes que ele tem produzido, bom, esses merecem as críticas mais duras. Como o caso do Exterminador, Futuro Sombrio, Exterminador do Futuro, Futuro Sombrio, algo assim. Que é um péssimo filme. Mas ali ele está mais como o produtor do que como diretor ou escritor. Avatar, por outro lado, é o filme que é a paixão dele, a resolução dele, né? Vamos dizer assim, a tentativa de criar um magnum opus. Só que com James Cameron vem uma série de problemas também. Por exemplo, a habilidade dele de contar histórias é inexistente. Digo, ele é muito capaz de criar histórias, mas elas são genéricas. Ele tem maior capacidade em criação de mundos, e nesse ponto ele brilha, principalmente aqui em Avatar. Então, seus mundos são interessantes, mas as suas histórias não passam de cópias de outras histórias, como uma crítica muito válida de que Avatar 1 é muito parecido com Pocahontas. Aliás, é a mesma história de Pocahontas se você colocar ali lado a lado, porém estendido algumas horas. Mas não é isso que faz o filme ruim, isso faz o filme reconhecível. E o James Cameron tem essa mania de tentar nivelar tudo pelo menor denominador comum. E o resultado disso são filmes que são muito familiares e, portanto, pouco originais. Mas aonde ele tenta brilhar em seus filmes, na questão da originalidade, é no que ele traz de novo para o cinema em si. E esse filme, novamente, traz muito novo. Eu não sei se vocês estão por dentro, mas o Avatar, o primeiro, ele teve que criar softwares para poder acelerar o processo de pintura. E um desses softwares existe até hoje e é o standard, né, o software padrão que se usa nas produções de filmes para pintura de 3D. Ou seja, quando se trata de trazer algo novo, é para a produção de filmes. E isso James Cameron trouxe de novo. Não só com renderizações excelentes da água, que é um elemento presente. Sim, água. Literalmente água em imagem gerada por computador, que é um elemento muito difícil. Não sei se vocês se lembram daquele filme O Malvado Favorito, né? Meu Malvado Favorito, se não me engano, 2, que tem uma guerra de geleia no final. Aquela guerra foi um desafio muito grande, porque fazer água, qualquer coisa líquida, translúcida, transparente, tem um peso muito grande no processamento. E aqui ele inovou de novo, fez um, um tipo de renderização de água muito realista. Mas ele foi além. Ele investiu numa tecnologia para que pessoas possam visualizar filmes em 3D no cinema sem usar o óculos. Porque o óculos causa um desconforto. Não apenas para pessoas que têm problemas de visão, mas para pessoas comuns também. Eles tendem a causar um cansaço nos olhos. Também é um pouco inconveniente você ter que usar algum aparelho no cinema. Isso reduziria também o custo, né, das entradas por você não ter que usar um aparelho. Bom,
no longo prazo, porque no curto prazo aumenta, já que é uma nova tecnologia. Mas vamos ao ponto. Essa tecnologia pretende mudar o cinema, ou seja, era mais do que um filme, era um experimento. O que a gente pode dizer de muitos filmes do James Cameron. E eu ouso dizer que o experimento deu certo. É, excelentes resultados no campo visual e esse filme é nota 10. Não só isso, é um alívio ver um filme com uma renderização assim tão boa. Os últimos filmes desses últimos 3 ou 4 anos não têm sido bem abordados no que tange a computação gráfica. Um exemplo mesmo é Thor, cujos últimos dois filmes tiveram os piores efeitos especiais de toda a série. Incrível. Thor 2 tem efeitos melhores do que 3 e 4. Incrível mais ainda é que Thor Ragnarok custou muito mais que O Senhor dos Anéis. No entanto, assistir Senhor dos Anéis é muito revigorante, porque os seus efeitos especiais são melhores do que o Thor, que saiu 20 anos depois. Então esse filme, ele quebra essa tradição, vem com gráficos não vistos nos últimos anos. Aliás, os melhores que a gente provavelmente vai ver nos próximos também. Bom, e sobre a história. A história James Cameron é genérica. A diferença é que ele não pegou agora uma história reconhecida, mas vários arcos de histórias reconhecidos. E ele tentou uma abordagem dessa vez diferente. Ele foi abordar família, paternidade e maternidade. E deu um peso bem interessante na história. Como eu disse, nada que você nunca viu. A família tem que fugir de um mal terrível que está de volta, né? E vocês já podem imaginar o que é. Os humanos voltaram para o planeta Pandora e agora eles precisam fugir, uma vez que eles não têm mais grandes chances de ganhar. Mesmo que o Jake Sully, o protagonista, seja o grande Turk Makto, o chefe de guerra lendário retornado que pilotou o Makto, se eu não me engano, ou o Truk, eu não sei qual que é o nome da criatura, mas enfim. Truk Makto é o cara que pilota a Sombra, e a Sombra é uma grande ave que aparece no primeiro filme. Ela não aparece no segundo, eu não me lembro se ela morreu no primeiro. Mas essa ave não aparece mais, mas ele ainda é reconhecido por esse nome, respeitado e ainda é líder da tribo e guerreiro. Mas a guerra está colocando em risco a sua família, então ele decide se mudar e é onde ele vai para um arquipélago, onde se passa toda a história do filme. Nesse arquipélago, novos desafios surgem, uma vez que existem outras tribos de navios, né, que é essa raça, então existem outras etnias. Já tinha ficado claro que existiam muitas tribos no Avatar 1, mas essa é realmente diferente de tudo que a gente já viu. Eles são totalmente aquáticos, dedicados aos animais marinhos, à vida aquática. E com essa mudança surgem esses desafios. Agora eles precisam aprender a viver no mundo aquático, a dominar os animais aquáticos. E isso tudo traz uma mensagem, porque se a gente tem o retorno dos seres humanos que tentam explorar o planeta e remover suas riquezas, agora você tem esse tema dentro da questão aquática, da questão dos oceanos, dos mares, né, da vida marinha sendo perturbada pela exploração. E aqui no caso, o foco é o paralelo entre a caça predatória de baleias. Não sei se vocês sabem, mas baleias como a cachalote são caçadas pelo seu âmbar cinzento, que é uma substância que dá, se eu não me engano, próximo do cérebro da baleia, que pode servir para perfumes bem caros. Então, um quilo de âmbar cinzento vale alguns milhões de dólares. Inclusive, se é proibido matar baleias cachalotes à procura dessa substância, mas, enfim, os perfumes mais caros a utilizam e ela rende muito, portanto, ela tem esse valor tão grande. E não é toda cachalote que possui âmbar cinzento, ou seja, você pode caçar a baleia e não encontrar nela, né, para poder extrair. Então eles abordaram esse mesmo tema. Aqui a diferença é que essas baleias desse mundo, elas promovem uma substância que pode desacelerar o envelhecimento. E portanto tem um novo valor. Acabaram com aquele tal de unobtainium, né, que era uma matéria mineral e foram para essa matéria orgânica. Bom, até aí tudo bem. A questão do filme é que ele prossegue com esse plot
bem previsível. Do peixe fora d'água, ter que se adaptar, a família se adaptar, ter choque de cultura, eles não dão certo a princípio e tem que aprender muito rápido uma cultura diferente, uma língua diferente, costumes diferentes. E, bom, nem tudo são flores, né? Eles têm grande dificuldade enquanto eles estão sendo caçados pelos fantasmas do passado. Então, a história todos já vimos, embora essa não seja tão explicitamente uma história específica, como é o caso de Avatar 1 e Pocahontas. Mas todos os elementos dela são reconhecidos. Porém, como sempre, são feitos de forma simples e enriquecidos pelos efeitos visuais e pelo espetáculo visual. Então isso se transforma numa acessível, num produto acessível de cinema, numa experiência acessível. Porque como tem uma nova tecnologia, um efeito especial muito bonito, né, um espetáculo visual muito bonito, ele vai sim ser uma experiência de cinema. E então dá a entender que a história serve mais ao efeito do que o efeito serve à história. Então, se assiste Avatar, tanto o primeiro quanto o segundo, mais pelo espetáculo visual que ele vai promover, e pouco pela história. Mas a história é simples o suficiente para qualquer pessoa entender. Então, é pelo menor denominador comum, mas tem um resultado ok, um resultado razoável. O que há de interessante neste filme, e para mim é o que separa ele de todas as produções modernas, e eu digo modernas dos últimos 4 ou 5 anos, é que neste Avatar foi-se aquele chatíssimo humor Marvel, aquele insuportável jeito de fazer humor que tem sido copiado por vários filmes, o humor millennial, que é o humor que não tem graça. Como assim humor que não tem graça? O humor não é subjetivo? Bom, eu vou lhe descrever como é o humor millennial. Imagine que você está assistindo um filme de super-herói e, bom, é claro que tem que ser de super-herói, né? O que nos últimos 5 anos não foi de super-herói. Mas você está assistindo esse filme e aí na cena o super-herói faz algo que é estranho. Por exemplo, ele, sei lá, ele vai levantar um veículo muito pesado e aí um barulho acontece e os outros super-heróis, que são colegas dele, acham que ele soltou um pum. Ora, essa cena por si só já é estranha o suficiente e, se bem dirigida, é fácil de compreender o que aconteceu. Então o humor está em você perceber. Quem piscou não viu, perdeu a graça. Ou seja, exige atenção de quem está consumindo o produto. Agora vamos para o humor milênio. A mesma cena acontece. O herói vai levantar talvez um veículo, acontece um barulho e os seus colegas super-heróis acham que ele soltou um pum ao fazer demasiada força. No humor millennial, alguém, um personagem, provavelmente o menos importante na história, vai dizer com todas as palavras: acho que ouvi um pum. Bom, por que esse humor é muito, muito inferior ao primeiro? Simples. Porque ele está apontando para você aquilo que você deve rir. Ah, você, espectador, não é esperto o suficiente e nem está prestando atenção no filme para saber o que é engraçado. Vamos dizer para você o que é engraçado e a hora de rir. Isso para mim é comparativo com aquelas risadas que acontecem em séries de sitcoms, né? Alguém faz uma piada e aí entra um som repetitivo de pessoas rindo e batendo palmas. Olha, eu acho que eu sei assistir filme. Muito obrigado, Marvel. Mas esse modelo de humor tem sido muito comum nos filmes. E Avatar não tem isso. O humor dele emana de coisas naturais, de ações naturais e, bom, coisas do dia a dia. Mas ele não é um filme engraçado. Ele é um filme bem sério. Por mais simples que seja, e mundano em seu plot, ele é um filme que se leva a sério e que entrega questões sérias. Mesmo que talvez irrelevantes para nós, do ponto de vista temático, elas venham com seriedade. Claro, um certo vilão cartunesco aqui ou ali, um certo acontecimento é, 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 muito conveniente aqui e ali também, essas coisas acontecem no filme.
mas no geral ele é sério. E o mais interessante, ele aborda a paternidade e a maternidade como algo seríssimo, com grande importância no filme. E melhor ainda, sem diminuir os papéis. Aliás, um personagem muito inesperado, por motivos estúpidos, volta ao filme. Mas, da forma que ele é abordado no segundo filme, o torna mais complexo do que no primeiro. Então, o retorno desse personagem, vocês vão descobrir quem é, um vilão, o faz mais complexo, porque ele também é pai. E a paternidade dele funciona de uma forma diferente. Então você vê paralelos de paternidade dentro do filme e como que eles são abordados. O que é um bom pai, o que é um mau pai, quando que a paternidade funcionou ou fracassou, o que é um bom filho. E esses temas vão permear todo o filme, do início ao fim. É claro que ele vai ousar lhe dar uma resposta, mas ele não vai lhe dar uma resposta definitiva, pois ele vai achar qualidades no mau pai. Aliás, ele vai achar um pouquinho de redenção no mau pai e um pouco de condenação no bom pai. Então, esse para mim é o foco central do filme, onde ele acerta e onde ele me ganha. Enquanto no primeiro Avatar era um pouco difícil se conectar com os personagens, principalmente se você não desse muita atenção às primeiras cenas, né? Você não se conectava muito com Jake Sully, era um personagem que não tinha muita expressão. Aqui é o contrário, ele é um personagem bem complexo, embora Sam Worthington não entregue lá a melhor das performances. Mas, sim, ele é um cara que vai rir, vai chorar, vai ficar com raiva, vai ter talvez um pouco de dúvida sobre si mesmo, insegurança. Para um guerreiro, que momento que o guerreiro sente insegurança? Pois bem, esses são os dilemas desse filme. Eu acho que foram muito bem abordados. Agora, quando se trata de roteiro, eu só posso citar de novo a mesma palavra: James Cameron. Não tem um roteiro incrível, não existe poesia nas palavras, o texto é extremamente simples. E, novamente, sempre elevando tudo no menor denominador comum, ou seja, acreditando que as pessoas não são capazes de compreender um texto um pouco mais sutil. Mas tudo bem, compreenda quando estiver vendo um filme. É esse tipo de filme, básico, mas ao mesmo tempo é um grande espetáculo. E o tema que ele aborda com bastante carinho. É talvez até difícil entender como que o James Cameron venha hoje entregar este filme e ao mesmo tempo dizer que se arrepende de ter criado o Exterminador do Futuro e trabalhado nele com armas de fogo. Ora, tem armas de fogo no Avatar. Aliás, muitas. E do futuro. E capazes de matar como armas normais. Como armas do nosso tempo. O que esse cara tem na cabeça? Bom, enfim. Isso deve ser tudo um golpe de marketing. No fim das contas, Avatar, Caminho da Água, se é que é esse o nome em português, é um bom filme. Recomendo sim. Vocês vão se divertir bastante. Vocês vão ter dores nas suas, nas suas bacias, porque vão ficar sentados por pelo menos 3 horas. Mas é um bom espetáculo. Pode sim ver com a família, leva as crianças e divirta-se. Bom, para os afetos e desafetos, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da análise. Não deixe de assistir o filme, né? Eu dei alguns spoilers aí. Eu vou começar a não me preocupar muito com spoiler, principalmente se o filme tiver mais que 5 anos. Não existe spoiler depois disso, tá? Mas para os filmes recentes eu vou tentar tomar o máximo de cuidado possível e tentar continuar entregando aí um produto de qualidade para vocês à medida das minhas condições. Ok? Muito obrigado pelas visualizações, pelos comentários, pela sua presença maravilhosa e até mais.